prestar atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 29, o 30 e o 31. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muitos povos, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar e o cego a ver, e glorificava o Deus de Israel. Estamos certos que o Senhor então vai abençoar a sua palavra em nossos corações. Amém. Olhando para o versículo 29, nós lemos: partindo Jesus dali. Temos então que descobrir aonde que ele estava, para que então possamos então tirar nossos pensamentos. Nós temos então que voltar uma página atrás, no capítulo 15, no versículo 21, temos eles na terra de Tiro e Sidom. Mas eu vou voltar um pouquinho mais atrás, na primeira multiplicação dos pães, no capítulo 14, no versículo 13. Aqui ele entra no barco para um lugar deserto, e essa primeira então multiplicação dos pães acontece ali, num lugar que o nome não aparece. Aparece que ele partiu, foi até lá, através de um barco, e lá era um lugar deserto. Tendo terminado então essa multiplicação dos pães, a partir do versículo 22, nós vamos perceber ele caminhando por cima do mar. Alguns até interpretam que seja o mar da Galileia, ou outros não, porque ele segue a sua viagem. Vemos que lá na frente, a partir do versículo 29, ele chegou no mar da Galileia. Então será que ele... Ou seja, então ele atravessa este mar, ele caminha a pé por cima do mar. No versículo 34, já tendo passado então para a outra banda, ele chega à terra de Genezaré. É isso? Então, ele atravessa o mar, caminha por cima do mar. Agora na terra de Genezaré, aqui acontece no versículo 35 e 36, grandes milagres. Vemos que apenas pessoas tocavam na celeste e ficava são, no versículo 36. No versículo 35, os homens daquela região mandam buscar os enfermos que estavam em todos aqueles lugares ali por perto, para aproveitar a oportunidade. Ainda nesta região, a partir do versículo 15, versículo então 1, temos a tradição dos anciões. Então aqueles fariseus e escribas de Jerusalém começam então uma discussão com o Senhor. Ele parte então de Genezaré, no versículo 21, chega então na terra de Tiro e Sidom. Agora ali então era duas cidades e região que estava presente. Interessante que nessa região ali de Tiro e Sidom, nenhum outro milagre a Bíblia descreve que tenha acontecido a não ser desta mulher cananeia. Aqui ela então pede socorro, e o Senhor então diz a ela que não poderia dar os pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela então diz que os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus senhores. No versículo 28 então, o Senhor diz para ela que grande era a fé daquela mulher. E então foi feito o que ela desejava. O único milagre. Agora, por que aqui nessa região duas cidades presentes
apenas um milagre. No versículo 29, ele então parte dali para o mar da Galileia. Será que só estava necessitando desse milagre essa mulher? Nós percebemos que não. Ali havia juntado uma multidão, mas simplesmente uma multidão gigantesca. E tendo curado apenas aquela mulher, então ele deixa aquela multidão e segue a sua viagem. Ele parte dali, vai embora. E agora essa multidão que tinha saído de suas casas com o mesmo objetivo daqueles anteriores: buscar cura, milagres, etc. O Senhor então, ele segue o seu caminho. Eu digo que era a multidão porque é o seguinte: no versículo, já bem no final aqui desse capítulo, nós lemos que 4.000 homens comeram daqueles pães e daqueles peixes que foram multiplicados. Então o Senhor deixa Tiro e Sidom, e agora eu posso imaginar aquela multidão sendo dividida. Por que dividida? Parte daquela multidão começa então a partir dali, juntos com o Senhor Jesus Cristo, indo para o mar da Galileia. Ou seja, eles nem sabiam para onde o Senhor ia, mas eles então, parte dessa multidão, começa então a seguir o Senhor. Mas eu creio que talvez até a maior parte tenha ficado, porque quando pensamos nos nossos dias e vemos a multidão, poucos são os que seguem o Senhor em relação daqueles que não seguem o Senhor. E então, naquele primeiro dia de viagem, indo para o mar da Galileia, me sempre vem na lembrança, quando eu leio isso aqui, a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus. Abra Mateus capítulo 13. Versículo 3 diz assim: e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Então, a primeira parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. No versículo 18, ele diz então a resposta: escuta vós, pois é a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Eu fico pensando que aquela multidão naquele primeiro dia, seguindo o Senhor Jesus Cristo, parte havia ficado em Tiro e Sidom, não quis seguir o Senhor. Agora, no primeiro dia, pessoas começam a seguir, o dia vai se declinando, vai entrando por aquele deserto, pessoas vai desistindo da viagem que eles tinham iniciado. Muito se assemelha com essa semente que caiu à beira do caminho. Então a noite cai, dormiram ao relento aqueles que sobraram. Segundo dia se inicia. Versículo 5, capítulo 13. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Quando vamos ler aqui no versículo 20,
Porém, o que foi semeado entre degraus, o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então, agora, no segundo dia, eu penso nessa segunda parte da semente, pessoas que tinham começado a caminhar com o Senhor Jesus Cristo, caminharam por um dia, por um certo tempo, e não quiseram continuar, porque ele continua andando. O primeiro dia não curou ninguém, o segundo dia também, desde cedo, ele foi indo, não curou ninguém. Então, a noite vem, eles dormem, no outro dia, já no terceiro dia, levanta cedo e começa a sua viagem. E aí eu penso aqui no versículo 9. Não, melhor, versículo 7, né? Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra que precisa incutir. Ou seja, mais uma parte da semente da palavra de Deus sendo semeada e se perdeu. Eu fico pensando em pessoas que haviam deixado a terra de Tiro e de Sidom e começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. Seguiram um dia, seguiram dois. No terceiro, a sua fé vacilou. E eles voltaram para trás, abandonaram. A parte então final desta parábola, nós podemos ver no versículo 23 que diz: mas o que foi semeado em boa terra que ouve, compreende a palavra e dá fruto, um produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Naquele terceiro dia, talvez você esteja pensando, por que então não está pensando em 3 dias de viagem? Porque quando o Senhor então pensou em despedir a multidão, ele não quis despedir com fome. E por que não quis despedir com fome? Porque ele disse: essa multidão está comigo há 3 dias. E não era parada, agora já era lá no Mar da Galileia. Agora no terceiro dia de viagem, eu posso imaginar então essa multidão ao Senhor Jesus Cristo, agora chegando ali no Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia é aquele lago de água doce que muito tem sido falado. Então provavelmente quando toda aquela multidão, 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças, chegaram, ali já houve um tempo de refrigério, porque puderam saciar a sua sede, talvez naquele calor, às vezes até se molhar, ser refrescado. Mas nada aconteceu ali no Mar da Galileia. Por quê? No versículo 29, capítulo 15, pode ter a parte final. E subindo a um monte, assentou-se lá. O que eu posso imaginar? Eles que estavam na praia, agora de repente começa a ver o Senhor Jesus Cristo a caminhar e vai indo em direção ao monte. E agora ele está subindo, de repente todos olhando ali da praia, nem seguindo ele, observando o Senhor indo embora e assentando lá em cima daquele monte. E quando ele se assenta lá em cima daquele monte, com outras palavras, ele poderia estar dizendo: agora vocês podem vir que eu vou atender. E aí, versículo 30 diz: e veio ter com ele muitos povos, que trazia coxos, cegos,